Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de ciências e o nosso assunto hoje são as pirâmides de alimentos. É fato que o mundo hoje atravessa uma grave crise alimentar. Muita gente não tem o que comer. E por outro lado, quem tem o que comer está comendo de forma incorreta, trazendo com isso uma infinidade de doenças e uma má qualidade de vida. Para isso foi pensada e concebida as pirâmides de alimento. O que são as pirâmides de alimentos? As pirâmides de alimentos são um guia alimentar, um guia de alimentação saudável. E por ser um guia, ela não pode ser muito rígida. Então, a pirâmide, por concepção, ela tem que ser flexível. Ou seja, tem que dar uma variedade grande de alimentos para pessoas poderem se alimentar. Então, existem 3 eixos principais que você pode ter numa pirâmide: equilíbrio, variedade e moderação. Esse é o eixo que norteia toda a pirâmide alimentar. Equilíbrio, por quê? Você deve consumir vários tipos de alimentos diferentes para ter todos os nutrientes necessários. Variedade tem a ver com equilíbrio, né? A variedade de alimentos, não comer só um tipo de alimento. E moderação, comer todos os alimentos em quantidades moderadas. Deve-se deixar claro que as pirâmides de alimentos não são dietas ou regimes alimentares. São concepções, são guias para alimentação saudável. Então, pensando nessa nova ideia de alimentação, o Departamento de Agricultura americano, em 1992, concebeu esta pirâmide alimentar que eu estou mostrando aqui para vocês. Esta pirâmide alimentar, que já não está mais em uso, ela é como qualquer pirâmide de alimentos, ela é de baixo para cima, é por ordem crescente de consumo alimentar, ou seja, a base, que é esta parte, corresponde aos alimentos que nós devemos consumir com maior frequência, e o ápice da pirâmide, alimentos que a gente deve evitar e consumir com moderação. O primeiro nível da pirâmide está representado pelos alimentos chamados de energéticos, ou representado pelos carboidratos, pães, massas, farináceos, bolos. São os energéticos à base da pirâmide. Na sequência, no segundo nível, estão os alimentos reguladores. Reguladores são frutos, verduras e legumes. Depois nós temos os alimentos construtores, proteínas de aves, de peixes, carnes de boi, de porco, laticínios, ou seja, derivados de leite, queijo, iogurtes. E lá na ponta, os energéticos extras, ou seja, energéticos que nós devemos evitar. Quais são esses energéticos extras? Gorduras, frituras, doces, farinha, açúcar, ok? Porém, com o tempo, pessoal, os próprios americanos e o resto do mundo viu que esse tipo de pirâmide começou a ficar um pouco ultrapassada, não que fosse errada. Aí eles criaram em 2005 este outro, né, que está representado aqui, cuja fonte é mypyramid.gov, esta outra pirâmide alimentar. Vocês vejam que ela é diferente, porque ela é formada por feixes longitudinais e representados por cores para cada tipo alimentar. Então, por exemplo, laranja são os grãos, cereais, o verde para vegetais, vermelho para frutas, o azul para o leite e derivados e o roxo para carnes e outros produtos. E vejam que tem uma linhazinha amarela bem fininha que representa os carboidratos extras que devem ser consumidos com moderação. Entretanto, esta pirâmide está muito adaptada ao consumo e padrão alimentar do americano e não se adapta a nós brasileiros. Por isso, a Anvisa, né, e o Departamento de Saúde do Brasil resolveram criar a pirâmide alimentar
adaptada ao Brasil. Então vamos ver como ela é. Então, a nova pirâmide alimentar com os padrões brasileiros, a primeira coisa que ela prevê, pessoal, veja aqui, atividade física e controle de peso. Então, isso é básico para qualquer tratamento ou acompanhamento alimentar equilibrado. Você tem que ter uma atividade física regular e controlar sempre o seu peso. Então, como fica a base dessa pirâmide? Ora, a base são os alimentos basicamente energéticos, carboidratos, só que agora vão entrar aqui carboidratos bons. Então, por exemplo, o trigo, os pães integrais, massas, de preferência massa integral, raízes e tubérculos, como a batata, a mandioca, o inhame, e cereais, como o arroz e o trigo. Todos esses alimentos devem ser consumidos em uma quantidade maior. Lembrando que a preferência é sempre para alimentos integrais, não feitos com farinha branca. O segundo nível são os grupos dos alimentos reguladores, vitaminas e sais minerais. Então, os frutos e verduras, todos entram neste grupo dos reguladores. Então, estão aqui colocados as hortaliças, né, verduras e legumes e os frutos. Aí nós temos um importante grupo das proteínas, dos alimentos construtores. A preferência é sempre para peixe e aves. Um consumo um pouco menor de carne e de ovos. Entram também as importantes proteínas vegetais, representadas pelas leguminosas, como no caso aqui o feijão, a lentilha, a ervilha. Ainda no mesmo nível, os laticínios, representados pelo leite e seus derivados, leite, queijos, iogurtes, todos entram neste grupo. E no ápice da pirâmide, alimentos que devem ser evitados, como frituras, açúcar em excesso, açúcar refinado e farinha refinada, óleos, né, por exemplo, como óleo de soja, que não é tão saudável, doces e pães feitos de farinha branca. E o azeite? O azeite, apesar de ser um óleo, ele deve ser consumido com moderação também, e ele, alguns nutricionistas até os colocam aqui na base da pirâmide para consumo diário. Então está aí a pirâmide alimentar para os padrões do Brasil. Tudo bem, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham uma boa alimentação. Qualquer dúvida, nós tiramos no chat. Nos vemos lá. Até logo.